Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos de uma entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 3 de novembro, à Folha de São Paulo. Mas antes eu peço a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações de vídeos novos e, se gostarem do vídeo, curtam. Bem, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista à Folha de São Paulo, uma entrevista bem elucidativa e há passagens marcantes, todas ridículas, por sinal. Mas a mais ridícula de todas, assim, que ele se supera ao nível de um estratosférico, né? Em que ele diz que os pobres são pobres porque não poupam, não fazem poupança, enquanto os ricos capitalizam seus recursos. É de uma cara de pau, uma disfarçatez impressionante. Bem, os salários no Brasil são extremamente baixos. O governo Temer, o governo golpista do Temer, ele mesmo admitiu que era golpista, implementou a reforma trabalhista. Os dados demonstram que a reforma trabalhista não aumentou o volume de emprego, não tirou o Brasil de uma crise econômica, ele piorou as condições de vida das pessoas porque nós chegamos ao índice recorde de pessoas na informalidade. Além disso, o número de desempregados não diminuiu significativamente. De 2017 para cá, só 200 mil pessoas, mais ou menos, saíram da situação de desemprego, comparado a 12 milhões e 600 mil, 800 mil pessoas, é um número gigantesco. Outro fator interessante é que todas as medidas adotadas desde o governo Temer, como eu venho falando, em relação ao trabalhador, e entrando nesse governo Bolsonaro, que é um governo agressivo contra as camadas trabalhadoras, todas as medidas têm sido medidas de piora das condições de vida dos trabalhadores e melhoria suposta das condições de vida dos capitalistas. Na verdade, o salário mínimo não aumenta em relação não há um ganho real do salário mínimo, não aumenta o valor além da correção da inflação. Já se fala em não corrigir nem pela inflação. Você retira, inclusive, também direitos previdenciários. A reforma da Previdência, havia uma panaceia gigantesca. A reforma da Previdência vai salvar o Brasil, o crescimento econômico. Tudo mentira. Tudo mentira. Bem, um outro aspecto é que agora se fala numa reforma, num programa verde e amarelo, né? Verde e amarelo, onde as empresas contratariam até mais ou menos salários R$ 1.400, jovens que não tivessem emprego formal, com carteira assinada dos 18 aos 29 anos. Os que estão acima de 55 não entrariam nesse programa. O que vai ocorrer? 20% dos trabalhadores de uma empresa podem estar nessa modalidade. Não será recolhida do patrão a contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Ora, você terá trabalhadores onde o patrão precisa recolher o Fundo de Garantia e outros em que ele não recolhe. Ele vai contratar esses. Vai demitir esses e contratar aqueles. Obviamente haverá uma redução dos salários, porque esses entrarão em situação de desespero. Você terá pessoas mais antigas, com maiores salários, sendo demitidas, e pessoas mais novas, com menores salários, sendo admitidas, e com menos direitos. O que é isso? Para o Paulo Guedes, o problema dos pobres é a poupança. Vamos relembrar um pouco historicamente e teoricamente. Quem começa essa bobagem é a economia clássica inglesa, lá com Malthus e David Ricardo, Thomas Malthus e David Ricardo.
Muitas pessoas já ouviram falar o quanto Thomas Malthus era agressivo com relação às camadas trabalhadoras. Ele defendia que as camadas trabalhadoras eram imorais e por isso deveriam ganhar o mínimo possível, só o necessário à subsistência, para voltarem ao trabalho no dia seguinte. Aí dizia, essas camadas trabalhadoras são pobres porque não poupam. Ora, se elas já ganham o mínimo, é óbvio que elas não vão poupar. Já um autor francês no século XVIII, que muito influenciou Adam Smith, o chamado pai da economia, um autor chamado François Quesnay, pai da escola fisiocrática, dizia isso. É preciso pagar salários no nível de subsistência aos trabalhadores do campo, da agricultura. Isso passa para Malthus e David Ricardo defende a mesma coisa, é preciso o nível de subsistência. Só que Ricardo sabia que manter o nível de subsistência não era por um problema moral, apesar de que ele falava essa besteira também. Ele defendia que os trabalhadores deveriam ganhar mal para que os capitalistas ganhassem muito, porque os capitalistas eram os únicos que não gastariam os seus lucros com coisas inúteis, mas reinvestiriam na produção. Essa ideia se manteve. Você tem, na verdade, dois grupos de ideias. Aqueles que dizem o seguinte: todo investimento vem da poupança. As pessoas poupam, elas são moralmente superiores, evitam os gastos, poupam, e isso promove o investimento e o desenvolvimento da sociedade. E uma outra concepção, que é baseada em Karl Marx, que diz o seguinte: os capitalistas procuram pagar os trabalhadores no nível de subsistência para que eles possam adquirir mais-valia e lucros em maior proporção. A mais-valia passa a se tornar o elemento dominante. Mais-valia se opõe então à ideia de poupança. Essas duas escolas se confrontam ao longo do tempo na economia. Só que essa é baseada em uma profunda hipocrisia. A ideia de que é a poupança que faz a riqueza pessoal e individual, mas defende salários cada vez mais baixos. É o caso do Paulo Guedes. Ele defende a ausência de direitos trabalhistas, a redução dos direitos previdenciários, ou seja, o pagamento de aposentados deve cair. Eles estão defendendo o corte de 20% dos salários dos servidores públicos com redução da carga horária. Eles defendem que os capitalistas não paguem os tributos como o FGTS, que não recolham o necessário à reforma da Previdência, à arrecadação previdenciária, ou seja, a arrecadação previdenciária vai explodir. Sem a contribuição patronal, ela se tornará insustentável. Bem, retirando cobranças de impostos sobre o capital, retirando salários e direitos das camadas trabalhadoras, o que é que acontecerá? O patamar de ganho, de renda de trabalhadoras e trabalhadores cairá. Boa parte do consumo no Brasil depende das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Essas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, em média, gastam 61%, segundo o IBGE, em alimentação e moradia. Então, você terá um achatamento do mercado consumidor. Você já está em crise, né? O país já está em crise. Endividamento das pessoas, mais de 60 milhões de pessoas no SPC, Serasa, desemprego em níveis acima de 12 milhões de pessoas, informalidade em seus níveis recordes, pessoas trabalhando para si mesmas, os chamados empreendedores, na verdade a maioria deles extremamente explorado por grandes empresas, num nível também recorde, salários mais baixos, mais-valia mais alta, não é poupança, mais-valia mais alta. Qual é o resultado? O resultado que todas as pesquisas de distribuição de renda mostram. Os setores de renda mais alta têm enriquecido, os setores de renda mais baixa têm empobrecido.
crescimento, retomada, recrudescimento dos níveis de miséria e pobreza. Não é a poupança, a capacidade da pessoa, a educação financeira de uma pessoa para poupar que a fará mais rica. É o conjunto da sociedade e da economia. É uma economia em que o Estado dirigido hoje pelo governo Bolsonaro e por Paulo Guedes no Ministério da Economia, produz uma imensa extração de mais-valia, seja mais-valia direta, aquela em que o empregador, a empregadora, faz sobre trabalhador, ou a mais-valia transferida, aquela que se dá por meio de isenções fiscais. Eles chegaram ao cúmulo essa semana de apresentar a ideia de que os patrões, os capitalistas, não recolherão os 8% do FGTS para essa modalidade de trabalho verde e amarelo. Isso será pago criando um imposto sobre os desempregados. O seguro-desemprego vai financiar os capitalistas. Que grande capacidade moral dos capitalistas de poupar. Que grande preocupação com os capitalistas. É uma preocupação que irá cobrar os seus frutos. O mercado consumidor brasileiro tende a cair. A capacidade de comprar, de consumir, derivada da renda, tende a cair. E o buraco se aprofunda, o buraco da crise. Obrigado.